Os polos magnéticos da Terra são resultado do movimento do núcleo externo do planeta, que é composto principalmente de ferro e níquel em estado líquido. Esse movimento gera correntes elétricas que, por sua vez, cria um campo magnético terrestre através de um fenômeno chamado efeito dínamo. O campo magnético se organiza em torno de dois polos principais, o polo norte magnético e o polo sul magnético. Eles não coincidem exatamente com os polos geográficos e mudam ao longo do tempo devido às variações no núcleo. Os polos magnéticos fornecem proteção contra a radiação solar. O campo magnético atua como um escudo, protegendo a Terra de partículas carregadas provenientes do Sol, como os ventos solares. Sem essa proteção, a radiação poderia danificar a atmosfera e tornar a vida na Terra inviável. Os campos também contribuem para a manutenção da atmosfera. O campo magnético impede que o vento solar sopre partes da atmosfera terrestre para o espaço, como acontece em planetas sem campo magnético forte, como Marte. E ainda contribuem para a navegação. Os polos magnéticos são essenciais para o funcionamento de bússolas, que foram historicamente usadas para navegação marítima e terrestre. Procurando manter o controle sobre os caminhos errantes do norte magnético, o World Magnetic Model 2025 foi lançado nos últimos dias, revelando a mais recente previsão oficial de posicionamento dos campos magnéticos do planeta. Esta versão permanecerá válida até o final de 2029, período durante o qual podemos esperar ver o Polo Norte magnético se aproximando lentamente da Rússia. Como os polos magnéticos estão em constante movimento, ainda que muito lentamente, algumas instituições oficiais precisam revisar regularmente seus modelos. Em 17 de dezembro deste ano, saiu o último, incluindo o novo World Magnetic Model High Resolution, que oferece uma melhoria significativa na resolução espacial, aproximadamente 300 km no Equador, em comparação com a resolução do modelo padrão, de 3.300 km no Equador. Uma análise mais detalhada do mapa mostra que o polo magnético norte está agora mais próximo da Sibéria do que do Canadá. A atualização é extremamente importante para a tecnologia que depende do campo magnético da Terra, como o Sistema de Posicionamento Global, GPS, e outros sistemas de navegação baseados em satélite usados em outras partes do mundo. A nova versão também revela que o movimento do Polo Norte magnético parece estar acelerando. Desde a década de 1830, o polo magnético norte da Terra se deslocou cerca de 2.250 quilômetros através dos trechos superiores do hemisfério norte, do Canadá em direção à Sibéria. Entre 1990 e 2005, a taxa de movimento do polo aumentou de menos de 15 km por ano para cerca de 50 a 60 km por ano. O comportamento atual do norte magnético é algo que nunca observamos antes. O norte magnético tem se movido lentamente ao redor do Canadá desde 1500. Mas nos últimos 20 anos, ele acelerou em direção à Sibéria, aumentando sua velocidade a cada ano até cerca de 5 anos atrás, quando desacelerou repentinamente de 50 para 35 km por ano, o que é a maior desaceleração em velocidade que já vimos, disse William Brown, modelador global de campo magnético da BGS, em um comunicado.